Olá, gente, tudo bem? Me chamo Franciele Zanchetti, sou terapeuta sistêmica e tô aqui hoje para conversar com vocês sobre o luto, né? Então, eu quero falar para vocês sobre a visão que a gente tem dentro da visão sistêmica sobre lutos não vividos e quais são as implicações que isso pode gerar nessa geração e nas gerações futuras. Talvez muitos dos problemas que a nossa geração passa hoje, ela é oriunda de lutos não vividos dos nossos ancestrais. Então, dentro da visão sistêmica, né, o luto não vivenciado, ele gera profundas implicações nas nossas dinâmicas familiares, né? E nos padrões, principalmente de repetição de comportamento entre as gerações. O que é isso, gente? Então, isso é as repetições de ciclos. Então, quando o processo do luto, a dor fica bloqueada, quando a pessoa não se permite a si mesma viver plenamente essa dor ao qual ela está passando, a dor dessa perda, né? Que ocorre essa interrupção no fluxo natural das suas emoções. É como se o rio representasse as nossas emoções e aí quando vem a avalanche, interrompe, né, esse ciclo e aí a dor não resolvida fica estacionada ali. Essa dor reprimida, ela pode se manifestar de diversas maneiras na nossa vida, né? Então, quais são as implicações? Ela vai gerar sintomas emocionais e muitos sintomas físicos às vezes. Alguns sintomas mais comuns incluem a depressão, a ansiedade, o desânimo, dificuldade de estabelecer relacionamentos, né, de se vincular às pessoas. Uma coisa muito interessante, assim, de pessoas que não têm o luto vivenciado, elas são pessoas ressentidas, né? Além de doenças físicas que podem surgir como manifestações psicossomáticas daquela dor não vivenciada. As dores crônicas, né? Problemas respiratórios, entre outras situações. Então, quando a gente olha para o luto pelo olhar sistêmico, através dos movimentos sistêmicos, a gente vai perceber que lutos não vivenciados geram desequilíbrios nas ordens do amor. Que é isso, Fran? Que é isso? Que desequilíbrio é esse? Que ordem do amor é essa? É a ordem do pertencimento. Então, a gente vai estar excluindo aquela dor para não viver. Então, a dor da pessoa que partiu, né, que acaba sendo excluída muitas vezes do sistema familiar. Por que é excluída do sistema? Porque gera muita dor. Então, a gente às vezes não quer falar sobre aquela situação porque aquilo gera um desconforto, aquilo gera um desconforto mesmo. Acho que essa é a palavra. A gente precisa viver o desconforto da dor, o desconforto da falta, para que a gente possa amadurecer as nossas emoções e para que a gente possa dar vazão para elas. Se a gente não dá vazão para essas dores, gente, a gente vai ficar numa relação em que a gente vai desenvolver padrões de lealdades invisíveis. E essas lealdades invisíveis, geralmente elas vão sugerir reações nos descendentes da família, né? Que se sentem impelidos a compensar aquela dor. Então, essa perda, elas carregam o peso, né? E o peso dessa dor que não foi expressada. O peso dessa dor não vivenciada. Então, esses padrões de repetição, gente, eles podem acontecer de várias formas, tá? E como que a gente observa que eu estou vivendo um luto não vivenciado? Doenças repetidas em gerações diferentes, sintomas físicos de um membro familiar ancestral que pode estar ecoando em outro membro aqui na geração futura, como se a dor se materializasse de uma maneira inconsciente. Então, às vezes, a gente percebe assim, nossa, mas lá o meu ancestral teve tal situação. E agora o fulaninho aqui na vida está vivendo tal situação muito parecida com o meu ancestral. O que é isso? Essa dor que somatizou é como se esse ancestral estivesse carregando essa dor oprimida de várias gerações. Então, manifestar a doença é como se ele estivesse sendo leal e incluindo esse ancestral que não está mais aqui. Então, padrões emocionais de tristeza profunda, apatia, dificuldade de se vincular a novos projetos de vida, a novos relacionamentos, como eu já falei antes, né? Isso vai acabar refletindo na incapacidade da pessoa não conseguir seguir em frente com a sua vida, como se ela tivesse
presa no passado, como se ela estivesse presa àquela dor, ou aquele ancestral, ou aquela pessoa do sistema que faleceu. Então, esses vínculos inconscientes com a morte, às vezes, pode fazer as pessoas desenvolver comportamentos, né? Comportamentos bem autodestrutivos, gente, tá? Então, tendência a passar por acidentes, tendências de cometer suicídio, né? Aquele pensamento suicida que fica pairando, às vezes, na cabeça, né? Como se quisessem seguir, um padrão de quem está vivo tenta seguir aquele que morreu. Então, essa dificuldade, muitas vezes, que as pessoas encontram de se abrir para o amor, a falta de um fechamento emocional na relação com o luto pode criar muitos bloqueios também, tá, gente? Nessa questão dos relacionamentos afetivos. Então, a importância da gente compreender e levar, né, em consideração esses vínculos das separações, que muitas vezes eles são profundos, né? Esse medo excessivo, às vezes que a gente encontra pessoas que têm muito medo de perder aqueles seus entes que amam, ou as pessoas que elas gostam, né? Então elas ficam presas num ciclo de dor e de repetição mesmo, e que afastam elas da vida. Então, o não reconhecimento do luto, gente, ele pode levar as pessoas a viver tragédias emocionais relacionadas à vida dessas pessoas que já partiram. Por quê? Porque a dor não processada, minha galera, ela pode contaminar as relações familiares e sociais. E aí, isso vai bloquear o nosso desenvolvimento das gerações e comprometendo o bem-estar emocional do sistema familiar. Então, às vezes, alguns desacertos familiares, eles estão muito vinculados a esse luto não vivido. Então, sem o devido enfrentamento dessa dor, desse luto, a vida, ela tende a estagnar, ela tem, muitas vezes, o sentimento de injustiça, de revolta, de culpa, de raiva, que vai permeando na família, o modo, quase que um modo imperceptível, né? Mas profundamente destrutivo, porque acaba destruindo as relações familiares. Então, por isso que eu tô aqui hoje falando para vocês que a terapia sistêmica, ela é muito importante para que a gente ajude a reconhecer e honrar essas perdas, para que a gente permita que o ciclo do luto seja vivenciado de maneira saudável, e que a gente precisa dar espaço para que as dores sejam sentidas. A gente fingir que não está acontecendo nada, ou ficar dizendo que a vida vai seguir adiante, sem resolver essa dor, gente, vai prejudicar os nossos descendentes. E a nossa maior herança é deixar para as gerações futuras uma vida sem peso emocional, uma vida sem pesos que eles não precisem carregar. Então eu te convido, né, se você está passando por alguma situação dessa, a buscar ajuda, buscar um profissional de ajuda da área da terapia sistêmica, para você resolver esses conflitos e dar espaço para viver o desconforto da dor.